Bom dia, bem-vindos a mais uma live, a nossa quarta live na sexta-feira, às 9h09. Hoje vamos falar sobre de lagarta a borboleta, um processo de transformação. Vamos esperar que as pessoas possam ir entrando. Vamos esperar a Aline, a nossa convidada de hoje. Então, enquanto isso, vou chamando a Aline aqui. Já vejo a Monique que está por aí. Bom dia, Monique. Então, esse processo, hoje vamos falar sobre como transformar as nossas ações, enquanto a Aline está entrando aí, a cura dos nossos traumas. Oi, Aline, bem-vinda. Bom Bom dia, dia, obrigada. tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos, a quem está entrando também. Isso aí. Então, hoje vamos falar sobre os nossos processos, né, Aline? Essa busca do autoconhecimento. Então, quando eu pensei em alguém para fazer a quarta live, pensei na Aline e automaticamente veio a borboleta, porque a Aline é super conectada, né, Aline, com a borboleta. E aí a borboleta traz toda essa história, né? Que antes ela é uma lagarta, ela vai para o casulo, ela tem o seu tempo de se resguardar, de ficar aí no seu refúgio interior para sofrer uma transformação e depois sair aí, né, bonita com suas asas coloridas e sair melhor nesse processo. Então, são fases, e a nossa vida também é feita dessas fases, que às vezes a gente está aí com dificuldades, a gente precisa analisar o que está acontecendo para depois conseguir voar, né, Aline? Então, antes de entrar no nosso assunto, gostaria que você se apresentasse, que acho que a maioria te conhece como Aline, a fotógrafa, mas conta mais aí quem é a Aline, então. Então, gente, primeiro dá bom dia para todo mundo, né? É uma satisfação ter sido convidada para essa live, né? Primeiro a gente fica assim, nossa, né? O que que eu tenho para compartilhar, né? Mas daí a gente para pensar um pouquinho, né? Nessa jornada que a gente vem passando ao longo dos anos e aí todo mundo acho que tem um pouquinho para compartilhar, né? Acho que a história de vida de todo mundo é válida e acho que todo mundo tem um pouco para ensinar e todo mundo tem muito para aprender. Então, né, a minha jornada de transformação, né, começou com há 20 anos atrás, né, a questão da borboleta, né, mas então primeiro eu vou falar um pouquinho de mim como a fotógrafa, né, que o pessoal me conhece atualmente, né, Sim. como fotógrafa. Eu sou fotógrafa materna e infantil, né, tá fechando 9 anos na semana que vem, então já é uma jornada aí também de bastante transformações, né, tanto profissionais quanto pessoais, né, eu sou formada em administração, né, tive uma jornada nessa área, né, de mais de 11 anos, depois eu acabei sempre concomitante, né, com a fotografia, mas como um hobby, né, e com o passar do tempo, né, eu passei um tempo fora do Brasil, e aí a partir dali se aflorou muito a fotografia materno-infantil. E aí, a partir daí, né, eu voltei para o Brasil, fiz especializações, né, e junto com esse caminho da profissão, eu fui fazendo uma jornada bem grande de autoconhecimento também, né, foram se abrindo essa outra área que é muito forte em mim também, né, que é tanto a espiritualidade quanto, comecei lá com o Reiki, né, em 2014, e a partir daí não parei mais, né? Foi o Reiki, foi depois o Ashter, que até na época nós fizemos juntas, né? Que é uma outra energia, né? Semelhante ao Reiki, mas são processos um pouquinho diferentes, né? Uhum. E depois eu acabei entrando para os conhecimentos sistêmicos, constelação. Também tive uma jornada de trabalho e estudos no centro espírita. Então, assim, é uma caminhada assim que vem há muito tempo, né? E a questão da borboleta, não sei se tu já quer que eu comece a introduzir sobre isso também. Pode. Se tu quer fazer aquela introdução, contar sobre o Luiz. É, então, quando eu pensei na Aline, né, eu sei que a Aline tem, que gosta muito da borboleta, e a conexão se deu porque a Aline tinha um pingente de borboleta e ela vinha lá em casa e o Luiz ficava mexendo na borboleta. E aí ela deu de presente para o Luiz um imã de geladeira de borboleta. E aí depois, toda vez que ela chegava, ele pegava pela mão, tia Aline, vamos ver a borboleta. Isso. E, então,
assim, a minha conexão, né, com as borboletas começou, né, desde criança, né, obviamente, eu sempre gostei de animais, né, muito contato com animais, sempre os gatos, né, então eu convivi também, cresci com convívio em área rural, então sempre os bichinhos, cristais, né, esse tipo de coisa, e as borboletas, obviamente, chamam muito atenção pela beleza, pela delicadeza que elas têm, né, então eu já tinha uma conexão. Em 2004, eu estava passando por um processo de transformação pessoal bem grande e eu senti muita vontade de tatuar uma borboleta, né? Então, eu acabei fazendo. E a partir dali, essa conexão acabou se fortalecendo, né? Que tem tudo a ver com transformação, né? Isso. Então, assim, acho que é o processo da minha vida fala sobre isso, assim, né? Sobre diversas fases, né? Eu acredito que cada pessoa que me conheceu ao longo de uma fase de vida conheceu uma versão minha diferente, né? Então, eu acho que a vida é sobre isso, né? A gente não pode ser. Obviamente que os nossos valores, a nossa essência permanece, né? Mas eu acho que a gente tem que ir buscando melhoria. E também, assim, deixar claro, né, que não é um processo simples, né? Não é um processo fácil. Por vezes, né, a gente acaba entrando em dúvidas, em questionamentos, também acaba, né, fazendo escolhas melhores, não tão boas, se questiona, né? Então, entra nos processos de introspecção também, né? De autoavaliação, de autorreflexão, e acho que é válido, né? E se a gente puder sair dessa experiência e compartilhar um pouco também, né? Não mostrar, né? Porque principalmente essa vida de redes sociais, né? A gente acaba mostrando só o lado brilhante, né? Aí as pessoas olham a gente, né? E dizem assim, ah, tua vida é só flores, né? Tudo maravilhoso. E não, né, gente? Todo mundo tem, né? Seus desafios no dia a dia, todo mundo passa perrengue, como a gente fala, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que evidenciar, obviamente, né, a superação, mas também falar sobre isso, né? Também compartilhar que não é fácil para todo mundo, né? Não é fácil, todo mundo tem, né? Se a gente achar que a grama do vizinho é mais verde, não é bem assim. Se tu olhar mais profundo, né, tu vai ver que também tem os seus desafios. E aí, Aline, até a gente consegue fazer uma conexão, né? Quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade, então já vamos nomeando aqui um dos temas da live. Se a gente coloca a nossa vulnerabilidade, a gente consegue conectar com as pessoas. Então, daqui a pouco, a gente coloca qual é a transformação que a gente está passando, o caminho que a gente seguiu, e daqui a pouco a gente já chegou na borboleta, já conseguiu sair do casulo, então, quais foram os passos até aqui? E a gente consegue se conectar com outras pessoas através dessa rede maravilhosa hoje, né? E dizer, sim, não é fácil, mas também não dá para desistir, né? Afinal, a gente está aqui para se melhorar, e é um processo, né? Sim. Então, assim, acho que só pegando o gancho de antes ali do Luiz Antônio, né? Não sei se todo mundo conhece, né? O filho da Ivete, né? O Luiz Antônio. Hoje ele vai fazer 10, né, Ivete? Ele está completando 10 anos que a gente se conhece, né? Que também é uma jornada, né? Você também participou bastante das minhas transformações, né? Pessoais. E essa conexão com criança, né? Desde eu conheci o Luiz Antônio, acho que ele tinha um mês de nascido, né? 45 dias para ser exato. Isso, era praticamente um newborn ali, né? Que é a minha área de fotografia. E a gente sempre teve bastante conexão, né? Então, acho que ele, né, sempre se conectou, né? Que o tio pingente, as crianças gostam muito de pingente, né? Geral, assim, eles adoram. E eu sempre gosto de estar trocando também, porque a minha sobrinha, agora que está com 3 aninhos, também, quando ela era bebê, eu pegava ela no colo e a primeira coisa, né? Era o pingente e tal. Então, acho que é bem importante a gente passar mensagem também para as crianças, né? Tipo, se a gente puder passar valores para eles, né? Valores positivos, então acho que isso ajuda bastante. E voltando ali, falando sobre essa parte da vulnerabilidade, das transformações, né? Quais são os passos? Então, assim, muitas pessoas não sabem, né? Eu passei por um processo até recente, né? De chegar ao ponto de ter crise de ansiedade, né? Que é uma coisa, assim, que eu jamais imaginei, né? Eu acabei passando mal e achei que eu estava tendo um ataque, né? E aí, isso foi uma fase, assim, bem complexa, né? De término de relacionamento, de uma mudança muito grande de vida, né? E aí, às vezes, a gente se vê numa condição que a gente não se imaginava, né?
Então, só para as pessoas entenderem um Sim. pouquinho também, né, da onde vem, né, essas transformações. São muitas, né? Eu já passei por mudanças muito grandes de país, profissionais, né, mudanças de área e mudanças, né, acaba relacionamento também, né? A gente acha né, que as coisas são para sempre, mas às vezes não são. E às vezes são fases desse processo, né? Sim. Então, assim, o que eu acho importante, né, ressaltar é que quando a gente acaba se vendo numa situação e numa condição desafiadora, né, eu acho que a mensagem para as pessoas, assim, peçam ajuda, né, porque por alguns momentos eu achei que eu dava conta sozinha, né, eu achei que eu ia superar sozinha, eu tentei, né, me fechei no meu casulo, obviamente, né, que a gente precisa um tempo, né, para se autoavaliar, se autoobservar, refletir sobre o que está acontecendo, assumir o nosso lado também, que a gente também comete erros, né, a gente também tem nossas limitações, mas ver disso, a partir disso, o que a gente pode ser melhor a partir disso, superar, né, e eu entendi, né, que eu realmente fiquei bem reclusa por um bom tempo, né, tanto que agora que as pessoas estão sabendo há pouco tempo, né, Sim. porque eu fiquei bem fechada mesmo, que eu achei que foi bem importante, uma etapa da minha vida, eu era uma etapa muito longa, né, então ela tinha que ter essa finalização, essa introspecção, e a partir disso eu acho que eu comecei os passos para melhorar a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, né? Então eu sei que hoje eu vejo que eu acabo comentando, conversando com outras pessoas, né, em momentos de vulnerabilidade, como a gente fala, né? Aham. Essa vulnerabilidade é a vulnerabilidade que eu me refiro positiva, né? Vulnerabilidade de tu expor, né? Olha, eu tô com uma dificuldade, mas não no sentido de só lamentar, né? No sentido de, a partir disso que eu vou aprender, né? E a partir disso eu preciso talvez de ajuda também. Então Claro. eu vejo que muitas pessoas passam por isso e ainda as pessoas não sabem direito como lidar, Uhum. né? Às vezes com os desafios. Então se fecham, ficam com vergonha, se retraem muito e acaba passando bastante tempo, né? Um Uhum. pouco eu passei por esse processo. E aí, a partir do momento que eu comecei, né, dentro dos meus grupos, né, de constelação, que eu participo, né, conhecimentos sistêmicos, né, neurociências, eu faço estudo de tudo isso, né, eu tenho um pouquinho de tudo em mim, né. Então, a partir do momento que eu comecei a me expor, a conversar, a buscar soluções, né, para esses desafios, quais são nossas limitações. Então, acho que aí as pessoas se conectam mais ainda, porque elas dizem assim, gente, eu já passei exatamente por isso, e eu não falei para ninguém. Claro. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente se abre, conversa, né, então, acho que a gente vai se, se entendendo melhor o processo e Uhum. vai tomando as ações, que eu acho que é o ponto-chave, assim, é mudança de hábito Uhum. realmente, né? Então, eu acho que a partir daí eu comecei a me dar por conta que eu precisava realmente ter né, para voltar para o mundo, né? Eu Isso. precisava ter algumas mudanças de hábitos, né? Então, o que eu comecei, né? Além desses grupos que eu participo de estudos, que são grupos, assim, que me dão muito suporte no sentido de conexão, né? Ter uma rede, assim, de pessoas que são pessoas assim que estão mais ou menos na mesma linha de pensamento, então, Uma né, família pessoas de que alma, né, Aline? uma família de alma que eu digo assim, É. porque principalmente esse grupo que hoje eu sou muito conectada, que é o né, dos conhecimentos Uhum. sistêmicos, são pessoas mais maduras, então elas têm muita experiência de vida para compartilhar, né? Então a gente acaba fazendo muitas trocas riquíssimas, né? E lá todo mundo se abre, todo mundo fala sobre suas vulnerabilidades, seus traumas que todo mundo tem, né? Uhum. Acho que ninguém sai ileso, né? A gente vem aqui realmente para trabalhar nossas inferioridades e para sair melhor disso. Então a gente se conecta muito, né? Uhum. E aí a partir disso, nós como grupo mesmo a gente vai vendo o avanço, né? Sim. Desafios às vezes coisas simples assim, a pessoa quer acordar mais cedo e tem dificuldade. E aí tu começa a observar assim, tá, por que eu tenho essa resistência, né? Da onde vem isso? E às vezes, né, geralmente são coisas lá da infância, são crenças que a gente Sim. cria, né? Que a gente, na verdade, muito a gente aprende, né, na nossa infância e depois a gente tem que ir se reencontrando, né? Então, eu acho que
são hábitos, assim, pequenos, mas que vão te melhorando, né? Então, aquela questão, a partir do momento que tu toma consciência e tu já fala sobre isso, tu já tá aberto para essa mudança, né? Sim. Então, para mim, foi várias questões, assim, que em grupo também ajudou muito, né? Uhum. Então, coisas que eu fui fazendo, né? A questão do exercício, eu tinha uma resistência enorme, assim. Eu me orgulhava de dizer que, exercício não é para mim, eu gosto só de caminhar, É, né? E o resto não, eu era extremamente resistente, né? Dizer que eu não sim. gostava. E aí até que chegou um ponto, assim, que eu disse, tá, mas dentro dos exercícios, o que que tem que eu posso fazer? O que que eu posso gostar? O que que eu posso, né, tentar, né, experimentar. Eu acho que é sobre isso também, né? A gente É. experimentar coisas novas, né? Se Uhum. ver em situações diferentes e ver como a gente se sente. Então, eu comecei na época, deve já fazer uns 3 anos agora, né? Porque o tempo tá 2020. passando, né? Tá fechando 3 anos. Eu comecei com yoga, né? E comecei online ali, até era meio que época ainda Pandemia. finzinho da pandemia, né? Então, eu comecei online e é algo assim que eu comecei a gostar bastante, né? Com o passar do tempo, aquelas caminhadas na rua que para mim são fundamentais, porque é um momento que eu respiro, é um momento de E reflexão, é um momento conectar de com as pessoas. conectar tanto com pessoas como principalmente natureza. Eu gosto Aham. muito de estar, né, o pessoal que defende a academia, eu apoio, acho ótimo Sim. também, né? Tem pessoas que funcionam super bem. Mas para mim essa conexão com o externo, com o Uhum. céu, com a natureza, isso ressoa muito comigo, né? Uhum. Então, para mim é uma terapia, uma meditação ter que dar uma caminhada, Uhum. que é quando eu entro numa fase assim de refletir, de pensar, né? O que mais que eu fui adotando agora, uma coisa diferente também que eu fui experimentar as trilhas, né? Então, né, tive na praia agora mês passado, em janeiro, né? Então, tem umas amigas aí mais aventureiras e elas lá, vamos fazer trilha. E eu Uhum. queria há muito tempo, mas não tinha, às vezes, parceria, tu não sabe meio que por onde começar. E eu disse, vamos lá, né? Se colocamos e como diz, entrou na veia a trilha, né? Porque a gente praticamente só fez trilha toda a praia e dizer assim, deitou na areia, Uhum. pouquíssimo, né? Porque é uma coisa que dá uma satisfação muito grande, né? Tu te Sim. supera, tu faz algo que te motiva, né? E Aham. com certeza aquelas paisagens no final também, né? Sim. Que dão um ânimo, né? Uma motivação bem grande, E a assim. natureza é muito sábia, né? Se a gente começa a observar, que é essa questão da borboleta, né? Então, tem muitas coisas para a gente conectar com a natureza e dizer, até a questão de ser imediatista, né? Que toda semente tem o seu processo, ela precisa de dias para germinar, precisa de dias para crescer. Então, a gente está num mundo muito, tudo para agora, para hoje, e se desconecta do presente. E a natureza faz a gente voltar para essa realidade. Não, tudo tem seu tempo, né? E os processos de autoconhecimento, de mudança de hábito, de curar os nossos traumas, tudo leva tempo. Por isso que às vezes, eu tentei uma terapia, não deu certo. Tudo bem, mas tenta outra. Acho que não dá nunca para desistir, né, Aline? Eu acho que a gente não pode se isolar, né? Que eu vejo acontecendo muito, sabe? Às vezes, eu acho que o que eu mais aprendi ao longo do tempo, assim, é ser empata com as pessoas, assim. Eu sou muito observadora, né? Então, eu acabo olhando uma pessoa, converso um pouco com ela e eu já percebo, às vezes, uma dificuldade que ela tem, uma realidade que ela está passando. E eu acho que o principal é não se isolar, Uhum. né? Então, eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Eu sou meio que minhas rodas de conversa sempre acabam em assuntos profundos e terapêuticos, assim, porque é algo muito latente em mim, né? Sim. Que eu gosto muito de compartilhar, né? Tu também sabe, A porque, né, tarde nossas de chimarrão, conversas né, Aline? Era só isso. nunca vai ser sobre qual é a música da moda, o que que tem na Não, novela, porque isso não é o nosso assunto, né? O não. nosso assunto realmente é algo mais profundo, né? E que bom que a gente acaba encontrando as pessoas, né, para Sim. compartilhar sobre isso, Ah, né? Então, assim, essa questão da empatia, acho que é algo que foi muito forte na minha vida, porque, assim, realmente, né, a gente está falando sobre um tópico, né, de algo que eu estou expondo que aconteceu na minha sim. vida, mas é uma vida, assim, com muitas coisas fortes e intensas, né, passei processo de perda de pessoas muito cedo, né, então desde criança, né,
perder padrinhos, tios, primos, pessoas muito próximas, muito queridas, e então, assim, foi através da dor mesmo, né? Uma dor grande, profunda, e que a gente vai vendo a vida com outros olhos, né? E, assim, até processos, né, de doença na família, né? Acompanhar fim de vida de pessoas, então, né, já cuidei da minha avó no processo de fim de vida, então eu acho que é algo, assim, que realmente mexe muito profundo, né? Tu vai vendo que ao longo da vida, algumas pessoas chegam, algumas pessoas vão, né? E dentro disso é natural, né? São processos dolorosos, né? Então é aquela dinâmica, assim, a gente às vezes entra num casulo, né, para viver essa dor, porque tem que ser vivida, né? A gente não pode, às vezes a gente tenta minimizar, né, o luto, né, um término de um ciclo, e não, a gente tem que, né, refletir, viver, passar também pela fase de chorar, de lamentar, faz parte, né? Mas a gente tem que ter um prazo, né, para sair disso. Sim. E eu acho assim, quando começa a ficar difícil, né, quando a gente vê que está passando muito tempo, a gente não pode se fechar, né? Acho que esse é o maior recado que eu deixo para as pessoas, assim. Não se fecha, conversa, né? Porque tu vai encontrar alguém que vai te dar uma palavra, que vai te dar um ânimo. Eu também tive uma fase ali que foi muito difícil, que era difícil sair da cama de manhã. E graças a Deus, né, eu consegui, né, por vezes, né, dizer, ó, gente, não tô num bom dia, convidar alguém, né, ô amiga, vamos dar uma caminhada, vamos conversar, tô precisando. Então, acho que é coisas mínimas que a gente pode ir fazendo para se ajudar. E, obviamente, né, quando tu não tá conseguindo sozinha, vai em busca de uma terapia também, né? Que também é importante dizer que tem a medicina, né? Se for preciso, tem médicos, né? Tem psicólogos, tem toda essa rede de apoio hoje, né? A gente consegue até pelo posto, enfim, se a pessoa tem plano de saúde, né? Tem caminhos, né? E também as terapias holísticas, que eu acho que é complementar, né? Que a gente pode ir unindo, né? De acordo com a necessidade de cada um. Mas eu acho que o mais importante é não se fechar e ir experimentando mudança de hábito. Eu sei que às vezes ela leva tempo, às vezes a gente se conscientiza, sabe o que tem que fazer e ainda assim existe aquela resistênciazinha, né? Mas eu acho que cada um tem o seu processo e cada um vai fazer as transformações no seu tempo, né? Que assim, não é uma competição, né? Eu acho que hoje a gente às vezes olha nas redes, né, e parece assim, os outros, tá todo mundo vencendo na vida, tá todo mundo lá em cima e eu tô para trás. E acho que também não é sobre isso, é se respeitar o seu caminho e acho que é, assim, viver a partir do teu coração, do que a tua intuição te diz, se conectar cada vez mais com esse interior, né, que isso também é um processo que aconteceu bastante comigo também, dessa reconexão com o interior, né? Aquela vozinha que fala baixinho, né? Que às vezes a gente não dá atenção e ela tá ali, ó, te dando, né? Direções, sinais, né? Essa guiança que a gente pede, né? E até hoje, né? O pedido do dia é guiança para que a gente possa levar uma mensagem que chegue em alguém que está precisando, né? Acho que todo mundo tem os seus momentos, né? De dizer assim, tá difícil, tá sofrido, mas vamos lá, né? Que chegue essa mensagem em quem precisa, né? E assim como eu passei pelos processos, quem estiver passando, também se precisar, me chama, vamos conversar, né? Estamos aí, a Ivete também é uma pessoa maravilhosa para conversar, então se estiver precisando, né? Precisar meditar, a gente se às coloca, 5h30 né? da manhã, nos domingos, me chama, a gente faz, né? Né? Esse domingo a gente fez uma meditação lá, uma energia maravilhosa, cedinho. E no início eu tinha essa resistência, né? 5h30 da manhã é muito cedo. E aí eu me lembrei, não, mas quando eu estava na praia, eu acordava antes, eu acordava às 5, né? Com aquele ânimo, eu disse, vamos lá que vai ser bom. E foi bem bom, foi um dia que eu passei com uma energia bem boa. Então, assim, vamos se questionar, assim, por que a gente tem esse início de dizer não, né? Claro. Vamos se desafiar, né? E então acho que é isso, né? São várias mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo e que o objetivo de tudo isso é se melhorar, né? Ter hábitos melhores, né? E quando a gente puder, né? Se sentir à vontade para compartilhar, que eu sei que tem pessoas também que não gostam, né? E tá tudo bem, cada um dentro do que está confortável, né? Cada um dentro do seu processo, do seu tempo, mas eu acho que assim, quando a gente conseguir, né, se abrir é sempre melhor.
Eu acho que todas as vezes que eu tive, assim, numa vivência, que as pessoas chegam lá e se sentem confortáveis para falar e sabem que vão ser respeitadas, né? E que os seus desafios não vão ser julgados, eu acho que a gente se sente muito mais humano, né? Que eu acho que seria esse o nosso papel, assim, de realmente se interconectar e se ajudar, a gente está aí para isso. Aí, E e não ser cooperar, né? Sair da cooperar. competição E e cooperar. A gente está aqui para se tá ajudar, para um estender a mão todo, para o outro. tá todo mundo nesse mesmo Sim. desafio, nessa mesma jornada, Aham, né? Então, eu acho que quando a gente consegue isso, acho que essa satisfação pessoal aumenta muito, assim. com certeza. Pelo menos para mim, quando por isso que eu gosto tanto dos grupos, né? Porque quando eu entro nesses locais, assim, que a gente consegue conversar, né? Ser vulnerável, compartilhar história de vida, eu acho que todo mundo tem uma história de vida para contar e todo mundo aprende algo com a história de vida do outro, Isso. né? Seja como um já superou um desafio, o outro ali está começando, então tá todo mundo nessa caminhada. Então, se a gente pudesse ajudar, Né? é melhor, né? Que a pesquisa sobre vulnerabilidade foi o que deu o título, né, do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, saber que somos seres nos aperfeiçoando, né, buscando ser cada dia melhor, buscando cada dia colocar uma pecinha para a gente ir se melhorando. Então, ter essa coragem de dizer, poxa, não estou legal, vamos lá, né? Para quem que eu posso pedir? Quem é o seu girassol? Voltando lá na primeira live. Voltando lá nas primeiras lives, né? Que foi É, também bem e importante, quem é a né? pessoa mais importante, né? Sim. Então, olhar para nós mesmos, em que momento eu estou, né? Observando a borboleta, em que momento eu estou? Como é que eu chego a voar? E buscando ajuda. E aproveitando aqui para dar um oi para o Rodrigo, que ele está dizendo, duas mulheres iluminadas que tive o prazer de conhecer e trabalhar junto. O Rodrigo que está lá na Austrália, né? Então, essa conexão O que não tem Rodrigo fronteira. também, né? É mais um que aí entrou no mundo afora e está se superando também, né? Porque com certeza tem muitos desafios em morar fora, né? Eu sei, já passei por essa experiência. Tu também, né, Ivete? Sim. Então a gente sabe, né, que as pessoas parece que começam a gostar mais da gente quando a gente mora fora ou diz que morou fora, né? Incrível. Só que as pessoas não sabem os perrengues que também se passa morando fora, né? Só quem vai e sabe, né? Mas é isso, é uma superação pessoal muito grande, né? Principalmente esse Sim, desafio das línguas também, né? Que é algo também, também que a gente é muito conectada, né? também. Então eu acho que tudo na vida é aprendizado, assim. Eu acho que quando a gente vai para uma experiência e volta tirando a lição, eu acho que já valeu, né? Mesmo que tenha processos difíceis, mesmo que tenha, acho que tudo vai forjando a gente a se tornar melhor, né? Uhum. Então, acho que a vida é sobre isso, né? E se Sim. também estiverem pensando assim, não, mas então a vida delas está resolvida? Não é assim, né? Não, Não é assim, tá né? Nós muito. ainda estamos no processo e passando por vários, né? Sim, Eu acho que esse ano, principalmente, né? O sim. ano do desafio mesmo, é um ano de muita superação, de crescimento, finalização de De ciclos, muitas curas. e eu vejo que muitas curas, e o pessoal está sendo mexido, né? Aham. Muita, nossa, cada dia assim que eu converso com uma pessoa, eu vejo assim, está passando por um processo de mudança de área, está passando por um processo de finalização de algo, está começando algo novo. Então, acho que assim, é sobre isso, né? A vida é uma constante mudança, como diz, né? É a única certeza que a gente tem, né? É a mudança. E a Então, transformação, e aí entrando um pouco nisso da palavra transformação, transformar a ação, né? Mudar os hábitos. E então a gente também tinha falado de cura dos traumas. Por que a gente precisa olhar para os nossos traumas? Porque os medos, a insegurança, aquilo que nos impede de seguir, de avançar, se a gente curar, a gente vai conseguir caminhar livremente e vai conseguir bater as asas e voar. Então, eu tinha muito medo da questão dos temporais, né? Acho que em função do terremoto, eu fiquei com esse trauma do terremoto. E a semana passada eu fui desafiada, né? Porque aqui nós tivemos uma tempestade com ventos de mais de 100 quilômetros por hora, e foi o kit completo, era vento, chuva e granizo, né? Então, se eu não tivesse buscado a cura, como é que eu ia
a proteger meu filho, como é que eu ia passar por isso? Então, no momento, a gente precisa, ou você tem medo, ou você tem fé. No momento, eu só tinha fé de saber que isso passa, né? Lembrando uma frase do Chico Xavier, de que isso também passa. Então, saber que todos os processos vão passar. Que enquanto a gente está aí dentro do casulo, está vivendo essa dificuldade, lembrar, procurar acender essa luzinha e lembrar que isso também passa. E aí, se não dá conta sozinho, buscar ajuda, mas saber que vai passar. Então, no momento aí da tempestade, eu fiquei forte e firme com fé, dizendo, vai passar, e colocando toda a força que eu teria colocado no medo, coloquei na coragem, e de dizer, vamos lá, qual seria a alternativa? Então, acho que sempre focar na solução. Tudo bem, se quebrar os vidros, para onde eu vou? O que eu faço? Então, quando a gente está bem, quando a gente curou os nossos traumas, a gente consegue ver além do problema, né? Porque senão teria ficado aí acuada com medo e sem conseguir pensar numa saída. O que eu faço se acontecer, né? Alguma coisa. Então, por isso a importância de buscar ajuda, de curar os traumas e de mudar os hábitos. Então, ver esse hábito que eu tenho, né, Aline, até uma questão da alimentação também, que agora você está com o cacau também, que é tema para uma outra live, com certeza. Uma live. Tem um monte de gente esperando, né, para eu falar sobre o cacau, né? Isso. Que também foi uma transformação de vida, assim. Tá vendo aqui atrás tem um reflexo bem forte? A minha velhinha da guiança, ó. A chama Nossa. dela, ela chegou no momento que ela tem uma cordinha ali, ela acaba, né? Assim, falando sobre, né, não sei quanto tempo nós estamos, mas sobre alimentação e cacau, assim, eu tive realmente uma mudança muito grande de hábitos, mas de voltar às origens, né? Porque, assim, a minha origem familiar é do campo, né? Então, assim, era uma alimentação muito natural, era uma alimentação bem saudável, né? Tudo feito em casa, né? Então, questão de minha família, produtores leiteiros, né? Gado de corte, então é bem campo mesmo, né? E acabou que minha mãe saiu um pouco disso, né? Depois de casar e tal, mas a gente conviveu, passou a vida inteira, né? Convivendo com fazenda, com bicho, enfim. Só que aí, né, quando tu vem para a cidade, tu acaba, né, essa vida dinâmica, trabalho, a Abrindo o gente entra pacote. na sociedade, no normal da sociedade, né, e acaba começando a sair um pouquinho, né. E eu acho, assim, que a questão de peso, né, variação de peso, hoje, eu entendo que ela tem muito a ver com processos emocionais que tu tá passando. Então, assim, nos momentos que eu estava no mais desafio na minha vida, né, mais conflito interno, mais desafio, eu engordava, né? Então, era um efeito sanfona ali, adolescência, foi aquela coisa, né? E aí até que tu vai começando, mas por quê? Se eu, nem dava para dizer que eu comia muito, e por que que aumentava, né? Sim. E aí tu vai percebendo, vai estudando sobre, e o que que eu cheguei, né, dentro dos meus estudos, assim, descobri que o quê? Esses desafios emocionais, né, que vão gerando alguns bloqueios e alguns traumas, eles vão se alojando no corpo. Uhum. E aí, por isso que a gente acaba, não é que a gente está engordando porque está comendo muito, a gente está retendo as emoções. E aí isso vai formando, tipo, nódulos, Uma capa de bloqueios no nosso gordura. corpo. E a capa de gordura também tem muito a Proteção. ver com emocional, proteção, né? Uhum. E esse comer, às vezes, compulsivamente, né? Que tem muitas pessoas que eu sei que converso que fazem, o comer compulsivo tem a ver com o afeto, aquela necessidade de afeto. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, não consegue, né, botar para fora, ela come para ter esse prazer, né, que seria um afeto. Às vezes é a falta de um abraço, a falta de um contato social, né? Então, às vezes, a pessoa acaba exagerando na comida. E aí eu percebi que, né, dentro desses estudos, que a partir do momento que a gente vai e faz até as batidinhas que tu falou, né? Tem o EFT, que é em inglês, que é o tapping, né? Que é o Uhum. ir batendo no corpo para liberar, né? Então, tem exercícios também para isso, para Uhum. liberar bloqueios emocionais, desafios. Uhum. E a alimentação, né? Eu mudei bastante em relação a voltar às origens, né? Uhum. Tipo, comer menos pão, comer mais fruta, né? Fazer um café da manhã bonito, Uhum. né? Com frutas, com ovo, tem gente que acha estranho. Eu tenho amigas, inclusive, próximas que acham estranho o fato de comer ovo no café da manhã. Para mim, hoje, eu não
Se faltar ovo, eu acho estranho. Mas então, assim, ovos, frutas, né? A semente, Proteína. semente de girassol. E aí, o que que eu fiz, né? O que que eu fui percebendo? O café não me fazia tão bem, né? O café hoje, a gente sabe, né, que qualidade do café é algo difícil, complexo, né? E quando ele tem mais qualidade, ele se torna muito mais caro. Então, eu fui substituindo aos poucos, né? Conheci o cacau através dessas vivências que eu faço, né? Para quem não sabe, eu participo de retiro de mulheres, né? Cura em roda de mulheres também, né? O mais recente que eu fui foi agora em Riozinho, né? Que foi um retiro de 3 dias que eu fui a trabalho para fotografar, mas eu participei também de todas as vivências, né? E dentro delas a vivência do Temascal, e eu acabei conduzindo a roda de cacau também. Então, dentro de tudo isso, né, faz uns 2 anos para 3 também que o cacau entrou na minha vida. Agora vai fechar 3, porque né, estamos em 2025. E aí, a partir do momento que o cacau entrou na minha vida, começou muito processo de cura, tanto do físico, né, o corpo começou a trabalhar melhor, né, substituindo um pouquinho pelo café, e também esse processo de cura emocional, né? Que o cacau tem muito a ver com o chakra cardíaco. Mas isso a gente pode, né, conversar Próximo nessa tema. próximo tema. Mas então é isso, né? Mudança de hábitos, né? Melhorar os hábitos. O cacau hoje me acompanha, né, diariamente, praticamente. Só quando eu viajo, às vezes fica um pouquinho mais difícil, né, de estar fazendo. Mas então acho que é mais ou menos sobre isso, assim, uma alimentação melhor. Outra coisa também que dentro dos estudos que eu faço, né, come 80, até tu tá 80% satisfeito. Tu não precisa comer até o estômago doer. 80-20, né? O famoso 80-20. Isso. Então, assim, e comer e fazer escolhas melhores. A gente sabe, na verdade, Sim. o que faz bem e o que não faz. Só às vezes é aquela questão de comer só pelo prazer, né? E óbvio, também gosto de comida gostosa, adoro cozinhar também, adoro, né, comer uma comida boa, assim, às vezes que tem umas coisinhas ali que não são tão saudáveis, né? Sim. Mas eu acho que dentro do possível, se a gente consegue se manter, né, dentro de uma rotina de hábitos, né? Tanto do exercício, né? Quanto Quanto da da boa alimentação. alimentação e principalmente cuidar do emocional. Eu acho que o emocional é o ponto-chave, assim, dentro da vida de uma pessoa, né? Até a Monique Então, acho que colocou aí, comemos as nossas emoções, às vezes, né? Às vezes não é nem a fome. A gente tá com um processo, tá com uma ansiedade de resolver algum assunto, então o que que faz? Come. como. É bem sobre isso, né, Monique? A gente também tem nossas conversas, né, nossos Sim. processos e acho que é bem sobre isso, assim, as emoções a gente tem que saber lidar, porque principalmente agora a gente está num momento desafiador, né? O mundo está em transformação também, né? Não é só a gente é só um reflexo, né? É tudo, né? Tudo é por ressonância. Sim. Então, o mundo está mudando e a gente está tendo que mudar. A tecnologia, né? Até pouco tempo, fazer uma live não era uma coisa que existia no nosso dia a dia, né? E hoje eu já fazia tempo que eu vinha sentindo essas vontades, né? Ah, vou eu convidar alguém, vou dizer. E aí faltava coragem, né? Aí vem a Monique, vem a Ivete, vamos Lá. trazer a coragem, né? E não pense que a gente não treme na base também, Não. né? A gente, né? Ontem foi um dia que eu tava nervosa, e eu dizia Pilhada. assim, gente, é uma coisa boa, vai ficar nervosa para quê? Se fosse, né, ir lá cortar um dedo fora, não, é uma coisa boa, né? Vamos olhar com mais carinho para esses desafios também, né? E também saber que a gente é humano e imperfeito, né? Na primeira não tem como ser perfeito. Não. Então, é esse processo, assim, que eu também aprendi, tá? Porque eu também já fui muito imediatista na minha juventude, mas eu acho que, graças a Deus, a maturidade vai trazendo essa calma, assim, né? A gente vai entendendo os processos e se respeitando e sabendo que nem tudo dá certo, nem tudo é para nós. E o que é que a gente possa ser melhor, né? Que a gente possa também trazer exemplos, né, para as futuras gerações, de alguma forma, né? Que agora a gente tem as crianças, né, para dar exemplo, então, que a gente possa... que até eu busquei uma frase que a Brené Brown fala para a gente dizer para os nossos filhos, né? Então, ela diz assim, sabe que você é imperfeito, mas você está pronto para se aperfeiçoar
e merece todo o amor e pertencimento. Então, para a gente, né, aproveitar e falar aí para o Luiz Antônio, que está de telespectador nos assistindo, beijo, filho. Amado Luiz Antônio, tia Aline te adora. A gente tem uma conexão muito forte, né? Desde que ele era Muito. bem pequeno. Aham, sempre foi. E ele sempre chamou de Tia Aline, né? Então, É, família de alma, sempre foi a Tia Aline. sempre. Então, que a gente possa dizer isso para os nossos filhos, saber que a gente está nesse processo, que a gente está aqui para evoluir, que a gente precisa do outro, precisa de quem está do nosso lado, estender a mão, ser humilde, né? Então, olhar a humildade por esse âmbito também de pedir ajuda. E colocar a vulnerabilidade, então, trocando pela coragem de ser imperfeito, né? Que todos somos vulneráveis, mas ter essa coragem de dizer, nesse momento estou passando por um processo e lembrar que isso também passa, isso vai passar. E como sair disso? Então, rever os hábitos, né? O yoga está na minha vida desde 2007 e então, às vezes as pessoas dizem, que bom que tu consegue fazer. Mas aí eu levanto, tem dias que eu levanto 20 para as 5, levanto às 5 para organizar a minha vida, para as 8 eu conseguir estar conectada e fazer o yoga. E o Luiz Antônio adora terminar a sessão de yoga, então até ontem postei a foto. Ele sempre senta na minha frente para cantar o Eterno Sol, né, filho? Então a gente tem essa conexão, ele sabe o que é bom também, a gente procura passar para ele, quando ele nasceu, a gente fazia a saudação no sol e colocava ele no bercinho, no carrinho, né, para já ver. Então, ele sempre entendeu que é importante esse cuidado, porque quem é a pessoa mais importante dessa vida, né? Então, a gente saber se respeitar, esse autocuidado, esse autoamor, e pedir ajuda no momento que for preciso. Então, fica o recado aí para as pessoas, rever os hábitos, rever os traumas, que trauma me impede de fazer alguma coisa. Eu tinha trauma de água também, não entrava na piscina de jeito nenhum, então fui buscar. Hoje em dia eu entro, nado sozinha do meu jeito, mas consegui vencer, e que bom, a gente sente um alívio, sente uma libertação, né? É igual a borboleta, assim, quando abre as asas e pode voar. Dá uma Então, que a gente... satisfação, né, muito grande quando a gente consegue superar, né? Sim. A gente tem medo antes, né? Mas quando a gente consegue superar esse desafio, né? A gente se sente capaz e motivado para outros, né? Então, acho que isso é bem importante. Isso, então, que a gente possa fazer essa conexão com as pessoas, de passar para elas que todos nós vivemos processos, mas é importante que a gente saiba que vai passar, vai dar certo, ter essa mentalidade, né, de eu vou conseguir, eu consigo, eu sou capaz, né, a gente é capaz de fazer uma live, vamos lá. Capaz de fazer uma, depois ver as próximas e vamos indo, né? Todo mundo se Passamos ajudando, 40 né? minutos. Já tá com 40 minutos? Então vamos lá. Vamos ter tempo, como diz, tem pano para manga para uma próxima. Então, agradecemos a todos que foram entrando aí, a gente acabou não nomeando, mas sintam-se abraçados e conectados. Muito obrigada por toda a audiência, por quem vai assistir depois, que muita gente nesse horário não pode, mas é importante a gente fazer nesse horário, 9, né? 9 da cura, vamos lá. Não podemos terminar sem tirar a carta das borboletas, do oráculo das borboletas. Hoje de manhã eu tirei uma antes de nós começar, que era para tema para live, né? Eu já tinha tirado. Vou só compartilhar porque ela é bem bonita. Voa sem medo, os ventos contrários fortalecem as nossas asas. Eu achei que é bem pertinente, né? Esse é um outro lado meu, né? Dos oráculos, que também tema para uma próxima. E vamos tirar uma agora para quem está assistindo. Isso, né? Vou aproveitar. Depois me manda por escrito aí para eu colocar embaixo da live, na descrição da live. Que linda, linda. Então, também dizer que a vida nos mandou muitos sinais, muitas mensagens de borboleta essa semana, dizendo: vamos lá, vocês conseguem, estamos aqui, vocês estão sendo guiadas. Essa semana foi surpreendente, realmente, porque foram muitas. Eu encontrei até a lagarta, inclusive, né? E muitas borboletas, né? Onde eu vou sempre tem, mas essa semana realmente se mostrou muito forte. E agora eu tirei a 12, que é a carta do vento. Que o vento leve o necessário e traga o suficiente. Uau! Então, é sobre isso, né? Sim. Que leve todas as limitações, né? E traga tudo que possa nos preencher internamente, né? De satisfação pessoal, que a gente possa se
se superar cada vez mais, né? Sim. E agradecer a todos que estão assistindo, Uhum. né? É uma alegria, uma satisfação poder compartilhar um pouquinho. E, né, agradecer também os que vão assistir depois, que com certeza muita gente já me perguntou se ia ficar salvo, Claro, Ivete, deixa vai. salvo, que eu vou compartilhar aqui. Sim. Obrigada a todos, gratidão. É uma alegria Uhum. estar aqui hoje. Gratidão a Obrigada, todos. Ivete, pelo convite. Obrigada, obrigada. E foi lindo, Aline. Obrigada. E a semana que vem tem mais, né? Isso Então já aí. fica para a próxima semana, para a gente se agendar. Beijão, então, para todos e uma feliz sexta-feira e um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.